a escolha de jogadores, por exemplo, ele deixou Dinamite de fora em 82. O Dinamite Reinaldo. fazendo trocentos do E o Reinaldo. o goleiro, o Leão, que era o melhor goleiro da seleção brasileira em 82, ele deixou de fora E também. tem tudo isso também, né, cara? Ainda tem, aí você tem um fator ainda ser humano, né? O ego. Não sei se é ego, cara. Porque É a gente ego. não acha. O Romário foi ego em 2002? Não foi. O caso do Romário não, mas o caso do Tele Santana em 82 e a Copa de 2010 que o Dunga perdeu por não levar Neymar, não levar Ganso no auge, pra mim foi ego. Não era auge do Neymar nunca. Você acha que 2010 era o auge do Auge Neymar? do Ganso. E auge Do Ganso foi o auge dele, porque depois ele Sim. teve problemas físicos. Mas o Neymar, por exemplo, ele poderia ter levado, sim, poderia ter ajudado, sim, poderia, mas não ganhava aquela Copa. Não ganhava da Espanha. Cara, Não ganhava. Eu acho que ganhava. Não ganhava nada. Eu acho que ganhava. A gente fala isso depois do que aconteceu, velho. Não, mas eu falei por causa que a Copa de 2010 da Espanha, ela não foi uma Copa exuberante. Por exemplo, Não, a Euro mas de taticamente 2012, é muito eficiente. a Euro de 2012 da Espanha foi... Mas ali era o 300 auge vezes. da Espanha. Ali Exato. mas foi o auge, mas o time da Espanha de 2010 era um time tático muito bom. Cara, o Brasil ganhou a Copa das Confederações em 2010? 2009. 2009. Não, pois é, justamente isso, mas... Sem Neymar, sem Ganso, passando por cima de todo mundo. Exato, só que... 2013, como é que foi? Só que em 2009 a gente teve um adentro. O Kaká tava inteiro na época. E a gente, na Copa 2010, chegou com o Kaká com problema de pubalgia. E o Elano tinha lesionado. E o Elano era o principal jogador nosso em 2010. Mas Copa do Mundo muitas vezes chega com um cara como principal jogador, chegar e não joga nada, mano. Exatamente. Um ano pro outro muda muita coisa. Então, assim, eu não acredito que o Neymar na Copa de 2010 teria levado a gente pro título. Entendeu? Mas eu acredito que o Neymar poderia ajudar a seleção, poderia ter ido mais longe, a seleção poderia ter jogado um pouco melhor, poderia, mas eu acho que esse negócio, cara, depois que acontece, é complicado. O Dunga tinha um time na mão. Ele foi campeão em 2009, ele foi campeão da Copa América, não foi? Campeão da Copa Em 2007. América. Ele foi campeão da Copa América, ele foi campeão da Copa das Confederações, ganhando dos melhores times da Ganhou época. medalha de bronze nas Olimpíadas. Pois é, aí quando ele chega numa Copa do Mundo, ele fala assim, pô, eu tô com fulano, ciclano, o grupo tá redondo, cara. E esses caras, velho, valorizam muito isso daí, velho. O grupo redondinho, o grupo filezinho, o grupo que tá ajeitadinho. O cara fala, se eu trazer esse moleque, a imprensa tá me enchendo o saco pra pôr esse cara, velho, porque esse menino parece que é o novo Neymar, porque ele saiu lá do Santos. Eu não vou pôr a porra desse cara. Eu não vou levar esse cara, que eu vou encher o meu saco pra pôr e ele vai desmontar o meu esquema. Cara, é igual, você já viu aquele seriado da Netflix da Copa de 70? Não, eu não cheguei a ver, não. Pois é, aí depois que eu vi aquele seriado, claro que tem um monte de balela lá e tal, mas quando você vai pesquisar a história e você vai ver a galera falando sobre o Zagallo, o time que foi montado e não foi montado pelo Zagallo, foi montado pelo Saldanha, o Zagallo praticamente manteve, e algumas alterações ele fez. Outras ele voltou atrás, igual o do Tostão, que ele entendia que o Tostão... Mas o Zagallo entendeu naquela Copa do Mundo, e quando você vê as entrevistas, quando você tem a percepção que o Zagallo ganhou a Copa, porque ele entendeu que taticamente ele precisava que o time brasileiro tivesse vigor físico, porque os times europeus tinham um vigor físico desgraçado. Então, por mais que você dribla, que você faça a pancada naquela época comia mais solta, vigor físico era necessário. Então, o que ele fez? Ele colocava todo mundo para treinar no vigor físico. O Parreira era o preparador e ele colocava todo mundo nos cascos fisicamente. E aquela seleção tava nos cascos para aquela época fisicamente, que se corria bem menos, mas naquela época os caras estavam prontos. Então, é difícil. Aí você vai tirar aquilo do cara. Igual na Copa de 70, o Zagallo foi embocaram nele o Dadá Maravilha. Metendo gol, o Dadá ganhou, veio aqui jogar com a seleção em 69, o Dadá meteu gol, ganhou, o presidente da época lá, o ditador da época ficou doido. Mas para pra pensar, cara, se ele é obrigado a convocar mais 3, 4. Igual, por exemplo, essa seleção do Ancelotti, eu tenho certeza que tem jogador ali convocado que ele não queria convocar. Não, o Neymar mesmo foi o caso. Eu acho que o Neymar ele queria. Você acha que ele queria? Eu acho que não, cara. Eu acho que o Neymar ele levou queria. só pra abafar ali a revolta popular que geraria se não levasse ele, principalmente da mídia. Eu não acho, não. Eu acho que ele queria levar o Neymar, porque o Neymar, a galera do elenco da seleção é apaixonada com o Neymar, porque aquela turma toda é fã do Neymar. Rafinha é fã do Neymar, Vini Júnior é fã do Neymar, a turma é fã do Neymar, e os mais velhos são amigos do Neymar. A galera do passado é amiga do Neymar. O Neymar, ele não atrapalharia o grupo, ele não tava ali para poder exigir uma titularidade, para exigir que ele fosse o cara da Copa, ele não tava ali querendo ser o protagonista, ele só queria estar ali.
Ele só queria, porque ele sabe que é a última Copa do Mundo dele, que ele nunca mais vai jogar. Então ele só queria estar ali. Então assim, mas quem que a gente poderia ter levado melhor que o Neymar? Sei lá. Será que é o que faria diferença algum jogador se a gente levasse? Na posição que o Neymar joga hoje, não. Então, entendeu? Então não acho que foi, não. Se o Ancelotti percebesse que tinha um cara craque que ele ia deixar de fora, ele não levava o Neymar. Ainda mais que o Neymar com a lesão, tudo, ele tinha desculpa perfeita, velho. Ele tinha desculpa perfeita, o Neymar tava lesionado, ele falava, gente, aqui, ó, por isso que eu não acredito nisso. E você aqui, gente, ó, o Neymar tá lesionado aqui o exame, ó, não dá pra levar, não posso contar com um cara lesionado, né? Todo mundo ia compreender, cara. Todo mundo ia compreender. Entende? Quem que você acha que o Ancelotti não queria levar, mas levou? Cara. Eu não sei te dizer, né? Mas assim, eu tenho certeza que, por exemplo, os laterais, o lateral do Cruzeiro e aquele lateral do Bahia era muito melhor que os laterais, que o lateral do Flamengo. Eu acho que ali é pressão. Leva o fulano. Fulano é bom de grupo. Leva o cara. Pô. O caso do Danilo mesmo ali foi bizarro. Então eu acho que é muito por aí, sabe? Mas eu acho que tem mais jogador ali que por exemplo, a galera briga muito que ele levou aquele centroavante, né? Que joga na Inglaterra, que foi artilheiro da Liga Inglesa. O João Pedro. O João Pedro. Mas o João Pedro eu entendi ele levar. Ele tá levando o João Pedro pra um jogo aéreo. Um jogo que tá 2-1, ele precisa chuveirar. Um jogo que tá 0-0, ele quer chuveirar uma bola que o time tá trancado lá atrás. O João Pedro não é isso, ele é falso novo. O Igor Thiago, por outro lado, ele faz esse papel. Não, então é o Igor Thiago que eu queria falar. Isso. O Igor que foi pra Copa foi o Igor Thiago. Isso. Né? Então o João Pedro era do Chelsea. Não, então eu falei os dois errado. disputou vaga. Não, eu queria falar era do Igor. Eu confundi o nome. Então ele levou por isso, que foi o artilheiro do campeonato inglês. Né? 1-2, né? Então ficou em segundo lugar, foi né? Foi segundo. O Haaland com um gol a mais ou 2, né? Foi uma coisa assim. Ele acho que fez 20 ou 21 gols. E a galera fala assim, ele só fez gol feito. Mas o centroavante só faz gol na cara do gol mesmo. E ele fez gol no City, no United, não, no só Liverpool. Time bom. Então eu acho que é muito disso. Ele levou pra chover uma bola pra poder fazer isso. A intenção dele era essa. Não, perfeito. E assim, você vê nesse ciclo para 2030 e você diz também que você tá percebendo uma melhora em relação à profissionalização das bases dos clubes brasileiros. Se isso realmente acontecer... Não, eu não falei que tô percebendo, não. Tá lentamente acontecendo. Agora, com o fair play financeiro, estou te falando que eles vão ser obrigados a fazer isso. Entendi. É diferente. Entendeu? É o que aconteceu com o Barcelona. O Barcelona mesmo é interessante você ter falado isso, porque me remeteu a 2019. 2019 foi um ano antes da pandemia. O Barcelona chega na semifinal e num ano depois teve a pandemia, o Barcelona tomou aquela goleada do Bayern de Munique, só que estava cheio de jogador com salário hipervalorizado, supervalorizado, precisava fazer caixa, tinha tomado um rombo de mais de 500 milhões de euros, vendeu uma renca de jogador e teve que voltar para a base. Hoje montou a base da seleção campeã do mundo. Exatamente, é isso, entendeu? Eu acho que o que vai acontecer com o fair play é que os times estão acostumados a gastar aquele rio de dinheiro, né? Pô, nós vamos gastar, aí foda-se, o empresário vai lá, põe dinheiro, aí acabou, velho, não vai ter mais dinheiro pra pôr, porque não tem mais dinheiro. Aí, olha pra você ver, se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, Palmeiras é líder, é um time organizado, Flamengo é o vice, é um time organizado, o terceiro é o Fluminense, tá quebrado, o Fluminense tá devendo 2 meses de direito de imagem. Isso é notícia, pode pesquisar. Aí o quarto é quem? O Atlético Paranaense, né? É um time organizado. Mas não gasta. O Atlético Paranaense caiu porque não gasta. O Atlético Paranaense podia ter gastado para poder se salvar, não gasta. Aí você pega o Red Bull Bragantino, a empresa, é organizado. Aí quem que é o sexto? Aí você vai pegar o Bahia, é o sexto, é organizado, é Grupo City. O sétimo é o Cruzeiro. O Cruzeiro é mentira. Porque você tá atleticando que você tá falando isso. Claro que não, gente. Eu tô falando o seguinte: você pega o que o Cruzeiro gasta e o que o Cruzeiro arrecada, tá aqui, ó. O Pedrinho enfia dinheiro no Cruzeiro. Isso não é novidade, todo mundo sabe disso. Mas porque ele ama o clube, ele tem dinheiro pra caramba. Tudo bem, ele pode fazer o que ele quiser com dinheiro. Só que com o fair play essa farra vai acabar, porque você só vai poder gastar X do que você arrecada. Esse é o último ano de piada no futebol. Que você pode torrar dinheiro sem ter o dinheiro. Depois disso acabou. Então o que acontece? O Cruzeiro tá só ali onde está por conta do Pedrinho. Se não fosse o Pedrinho, o Cruzeiro não conseguiria estar ali. Aí você vai pegando os outros times, todos estão quebrados. Corinthians, São Paulo, vamos por par. Rio, Grêmio tá quebrado. Internacional tá quebrado. Curitiba é SAF, gasta pouquíssimo, tá mais organizado, mas não tem dinheiro para contratar jogador bom. Caro, top. Santos tá quebrado. Corinthians tá quebrado. São Paulo tá quebrado. O Atlético tá quebrado. O Cruzeiro tá quebrado. O Cruzeiro só tem por causa do Pedrinho.
Acabou, velho. E aí? Tá todo mundo quebrado. Então, vai ser obrigado a se socorrer da base. Você vai ser obrigado a ir lá. Não vai ter outra solução. Você não tem dinheiro, você tem que pagar conta, você tem esse aqui de orçamento, você tem que pagar folha. Você tem. Aí sabe o que vai acontecer também? Vai acontecer uma coisa que Fluminense, Santos, essas equipes todas vão fazer, vão virar SAF. Pegar a dívida, empurra pra lá, 10 anos pra pagar, aí você começa de novo. Comecei do zero. E aí pronto. Mas aí quando virar SAF, não vai poder brincar. Porque vai ter o fair play financeiro, você vai ter o limite de gasto e coisa, aí você vai ter que organizar a casa. Foi igual aconteceu com o Newcastle. O Newcastle tem o maior shake bilionário lá da Premier League. Eles não conseguem contratar por causa de que o clube arrecada X, o shake tem dinheiro para injetar, só que o fair play inglês não permite. Porque lá atrás o City, o Chelsea chegou pegando essa terra sem lei, injetou dinheiro, saiu contratando todo mundo e deu no que deu. O Manchester City contratou o Robinho, o jogador mais caro da época, lembra? E tem um detalhe importante, que isso daí tem um problema também, né? É o correto, mas tem um problema. Você vai afastando, né? Só que o Brasil, a galera fala isso, no Brasil é um pouco diferente, cara. Porque no Brasil, a torcida do Bahia é muito grande. Por exemplo, o Botafogo tem 6 milhões de torcedor. É muita gente, cara. O Atlético tem 10 milhões, o Cruzeiro tem 10 milhões, o Inter tem 10 milhões, o Grêmio tem 10 milhões, o Palmeiras tem 19 milhões, São Paulo tem uns 15 milhões. Então você tem muito time com muito torcedor. E aí aonde que você tem que ir para você arrecadar mais? No estádio, venda de produto licenciado. Aí você tem que pegar as outras receitas e maximizar ela. Trabalhar a categoria de base. Porque, por exemplo, nesse valor está incluído categoria de base. Então, se você tem uma categoria de base pungente, que vende bem, você consegue contratar bem. O Palmeiras, ele não arrecada. Se você pegar o balanço do Palmeiras e olhar assim, aonde está a arrecadação destruidora do Palmeiras? Na venda da base. Diferente do Flamengo. O Flamengo ele não precisa vender na base para poder ter arrecadação. Olha para você ver, o Palmeiras é o segundo time do Brasil hoje, correto? Uhum. O Flamengo é o primeiro em arrecadação. O Flamengo, com o patrocínio da Betano, fatura 200 milhões. O Palmeiras, com o patrocínio que ele tem, fatura 100. 110, uma coisa assim, 100, 110. O Galo, 60. Entende? Então, o único caminho que existe é da categoria de base. E o Rubens Meneiro entendeu isso. Ele entendeu que o único caminho que ele tem é a categoria de base, não existe outro. Por quê? Porque o torcedor, por mais que você aumente sua base de torcedor, você vê que aquele menino do Cruzeiro, uma vez lá no Mineirão, falou assim, todos meus amigos são atleticanos, eu sou o único cruzeirense. Por quê? Porque o Atlético dominou o cenário nos últimos anos, e aí a molecada toda virou atleticana. Mas mesmo essa molecada que virou atleticana, quanto tempo que eles vão gastar comprando camisa? Daqui quantos anos que eles vão gastar comprando ingresso, comprando sócio torcedor? Isso é 20 anos, 15 anos. Então a única maneira de você competir em alto nível com essas equipes é isso. Repare bem o que eu falo muito lá no meu canal. Hoje, se você pegar o Campeonato Brasileiro, vamos lá, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, teve 2 intrusos, Galo e Botafogo. Os dois com doping financeiro, vamos assim dizer. Eu chamo de doping, mas no seguinte, quer dizer, gastaram mais para montar o time que arrecadavam. Uhum. E aí eles conseguiram ser campeão. De resto, é só quem tem a arrecadação correta. Libertadores, é sempre Flamengo ou Palmeiras. O intruso foi o Fluminense, que na época... E o Botafogo também. Não, isso que eu falava, mas o intruso foi o Fluminense, que o Botafogo gastou dinheiro. O Fluminense não gastou tanto. Agora, na Copa do Brasil, não. Na Copa do Brasil, você não precisa gastar tanto, mas você também gasta. São Paulo de 23, vamos lá, Galo de 21, gastou estufo. São Paulo de 23, gastou muita grana. Não estufo, mas gastou muita grana. Corinthians, não precisa nem falar, né, velho? Tanto que o Corinthians gastou na palhaçada loucura aí, né? Então, assim, sem você gastar, não tem como você vai ser campeão. Impossível. Então você tem que montar uma estratégia de base, de venda, de trazer jogadores, de organizar, buscar jogador na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai, na África, na Liga Americana, um jogador que já não tá performando tão bem na Europa, trazer igual a gente trouxe o Paulinho e o cara aconteceu. Então você vai ter que fazer isso pra você ser campeão. Quem não fizer isso não vai conseguir mais disputar em alto nível. Perfeito, cara. E assim, eu tava querendo saber também a respeito dessa questão desse tópico, para 2030, o que você projeta, cara, na sua opinião, de como vai ser o desempenho da seleção? Você acha que a gente vai conseguir virar essa chave em Copa do Mundo novamente? Sei lá.
Não sei te responder isso. Sendo muito sincero, não sei te responder. Porque, por mais que a gente acredite que vai vir um trabalho, o Ancelotti recusou a Itália, vai ficar. A gente tem que ver quem que vai ser a safra, como é que vai estar a cabeça do cara. Se o cara tá. O Neymar, por exemplo, por que o Neymar não deu certo? Porque o Neymar virou jogador de pôquer. O Neymar queria curtir os parça do Neymar. Pô, velho, tinha profissão parça do Neymar, né, cara? O Neymar era cercado de parça, né, cara? Porque ele não tem uma família, né? Aí diz que agora ele tá quietinho. Eu vi ele dando uma entrevista que fizeram leitura labial, ele não viu que tava filmando. Os caras perguntaram, e aí, como é que você tá? Não, cara, agora eu tô quietinho, tô casado, tô tranquilo e tal. Mas a cabeça dele é de jogar pôquer. Cara, eu joguei pôquer já. Eu tenho muitos amigos que jogaram pôquer. Pra jogar. O que a galera tá publicando aí, falando do Neymar sobre pôquer, é a maior verdade. Pra você ser um jogador de pôquer do nível que o Neymar tá ficando, saber, cara, você tem que ter muita dedicação, jogar muito tempo. Você tem que. Então não é mais atleta, né? Então será que o Vini Júnior vai estar atleta até lá? Uhum. Ou ele vai estar no auge do amadurecimento dele? Será que nós vamos revelar um centroavante? Como é que vai estar? Entende? Entende que não dá para você prever um ciclo de 4 anos? Dá para você trabalhar esse ciclo e a gente vai assistir ele acontecendo ao longo dos anos? É igual você virar para mim e falar assim, o que você acha que vai acontecer no Atlético daqui 4 anos? Daqui em 2030, que muitos falam, né? Do Atlético 2030, por exemplo. O Atlético está investindo pesado em base, gastando o que Palmeiras e Flamengo está gastando bem próximo. O Atlético está fazendo reforma do CT todo, da parte estrutural toda. Na teoria, contratou o Luiz Carlos, que é um baita do gerente de base. Na teoria, por isso que eu tô brincando, tinha um amigo meu que falava isso, o Atlético tá montando um baita esquema, né? Pô, investindo em categoria de base, colocando a molecada, contratando técnico de alto nível, investindo em software de performance, investindo em olheiro, investindo em um monte de coisa. Beleza? Beleza. Como é que vai estar o time profissional do Atlético daqui 2030? Se em 2025 nós estamos aqui, nós não temos dinheiro para contratar. Se você não tem dinheiro para contratar, o seu time rende menos. Se o seu time rende menos na era digital, você consome menos, você não vai no estádio, você tem menos galo na vez, você tem menos bilheteria. Aí você tendo menos isso tudo, você é menos divulgado em rede social. Você sendo menos divulgado em rede social, o patrocinador, quando ele vai comprar o direito de estampar na sua camisa, ele vira e fala assim, ó, peraí, você tá pedindo 30 milhões, mas deixa eu te falar. Isso lá atrás você valia, porque você era citado tantas vezes, você aparecia tantas vezes, você jogava Libertadores, hoje você joga Sul-Americana. Hoje você não tá mais em voga no mercado, hoje você não é a estrela do futebol. Agora eu vou te pagar 22. É sobre isso. E tá tudo bem. Entendeu? E aí você vai discutir o quê? Você vai virar não tem o que falar. Não tem. Eu vou te contar uma coisa aqui em off. Em off, assim, né? Não vou falar o nome, mas eu tava outro dia na Cidade do Galo e eu falei isso com uma pessoa. Eu tava conversando, eu e 2 pessoas do Atlético. Uma pessoa do Atlético fez assim, ó, pois é. Que é verdade. Por quê? Porque vai encontrar dificuldades para você fechar um patrocínio em alta se você não tá em alta. Como é que você vai fechar um patrocínio em alta se você não tá em alta? Entendeu? É igual eu. Eu sou um youtuber que tenho certa relevância. Meu canal dá ali 1 milhão, 1,5 milhão de visualizações. Quando o Galo estava disputando o título, o meu canal dava 2,5 milhões. É o dobro. Então eu podia chegar para um patrocinador, eu tenho vários, e podia falar, ó, meu preço agora é esse aqui, ó como é que eu tô. Agora, como eu tô aqui, o preço é outro. E isso é pro mundo, isso não é só para mim, isso vai para qualquer profissão. Se vocês dois estão sendo procurados, que vocês são músicos, constantemente, todo dia vocês estão tocando, e exemplo esdrúxulo, mas só pra gente entender, tá? Por isso que eu tô dando exemplo. O dia seu vale R$100, mas, né, quando você tava não procurado, e agora que você tá sendo procurado pra caramba, você pode virar pro cara e falar assim, ó, cara, seguinte, tô muito buscado, agora meu preço é 200. Vão pagar 200, porque você tá tão buscado que vão pagar 200. Agora, se você tá sendo menos buscado, vai ser 100. Isso é o mundo, não é só o Atlético, não é o universo que a gente vive. O mundo capitalista é esse daí. Então, eu não sei, por exemplo, eu fiz um vídeo agora no canal, fiz um desabafo pesado, né? E é um negócio bem pesado tudo que eu disse, mas é uma verdade, é que o Atlético hoje, por exemplo, se ele não investisse, o menino não abrir a carteira, ele tá contando com a sorte, não para não cair. Eu não acredito que o Galo caia. Tem times piores. Mas a questão não é sobre cair. A questão é engajamento da torcida. O mundo mudou, cara. Antigamente o torcedor atleticano ia torcer pro Mexerica, pro Berica, pro Perica, porque o ingresso era muito barato. Uhum. Você
Você não tinha tanta informação do Atlético. Hoje, eu tava conversando isso com uma pessoa hoje. Hoje, você tá aqui no celular seu aqui agora, você tem informação do Atlético. Se você for do mundo da música, você tem informação da música. Você tem informação de tudo em tempo real. Antigamente, quando eu queria ver uma notícia do Atlético, ou eu parava para almoçar na frente da TV, ou eu tinha que comprar um jornal e parar o meu tempo para ler, ou eu tinha que ligar na Rádio Itatiaia, nos horários que ela funcionava para ver. Hoje não, cara. Se eu quiser escutar aqui o Rap Show 11 horas da noite, porque hoje eu agarrei, e aí eu vou tomar um banho, eu pego aqui, pimba, coloco o Rap Show, coloco ali o som, vou tomando um banho, escutando as notícias. Antigamente você não tinha essa opção. É a hora que você quer. Você tem informação na hora que você quer. Então o engajamento da torcida com o clube é 10 vezes maior do que jamais foi. Não, mas antigamente nada. A média da torcida do Atlético e dos outros times era 27, 28 mil. Parece que todo jogo a gente é 90 mil no Mineirão. É uma mentira. Não, antigamente nada. Antigamente o torcedor é o mesmo torcedor de hoje. Só que hoje o torcedor tá muito mais engajado, muito mais por dentro, então ele fica 10 vezes mais puto que antes. Antes ele ia pro estádio, o ingresso era de barataça, era R$1, R$5, ingresso caro era 20. Então assim, quando tá muito caro. Então, assim, mudou, e as pessoas, eu acho que isso é um problema que o Atlético tem. E no vídeo eu falo isso. Vocês não percebem que houve uma mudança da sociedade de uma forma geral. Ah, mudou para pior. Não interessa a sua opinião se mudou para pior. Mudou. Já que mudou, se enquadra. Ah, mas mudou para pior, problema. Você não aqui. Ninguém tá ligando para sua opinião se mudou para pior. A verdade é que mudou e o público consome desse jeito. E pronto. E é assim que o mundo é. E as pessoas têm dificuldade de aceitar isso e mudar a rota. Então, eu, por exemplo, falo muito isso. E esse ano, por exemplo, se não vier reforços de qualidade para o Atlético, se não vier jogadores de bom nível, o Atlético é um time ok. Que eu falo assim, time excelente, Meio de Flamengo e tabela. Palmeiras. Time excelente, Flamengo e Palmeiras. Time muito bom, o time do Fluminense é muito bom. O time do Cruzeiro é muito bom. O time do Atlético Paranaense, para mim, é bom. O Atlético ganhou do Atlético Paranaense. Bahia é bom. Bragantino é bom. O time do Galo é ok. O time do Corinthians é ok. O time do Vitória é ok. Aí você tem o time ruim. Chapecoense. São Paulo. Mirassol. Entende? É diferente. Remo. Chapecoense. Não, e é engraçado porque assim, uma coisa